Em 21 de agosto de 1986, 1.500 pessoas foram dormir e nunca mais acordaram. Sufocaram em questão de minutos. Uma nuvem de dióxido de carbono, mais densa que o ar, irrompeu do lago News e se espalhou pelo vale como uma onda invisível, enquanto pessoas, animais e pássaros caíam mortos um após o outro. Os sobreviventes relataram ter acordado em meio a corpos. Suas famílias, amigos e vizinhos simplesmente jaziam imóveis, sem ferimentos, sangue ou sinais de luta, apenas a morte. O lago continua perigoso, novos gases estão se acumulando no fundo. Cientistas instalaram tubulações para liberá-los, mas ninguém sabe quando ocorrerá o próximo vazamento ou quantas pessoas morrerão. Ao lado do Lago Mortal ergue-se o vulcão Camarões, um vulcão de 4.000 metros de altura, que entrou em erupção 100 vezes em 5 séculos e ainda está ativo. A 2.000 metros de altitude, a lava queimou aldeias e forçou as pessoas a evacuarem em questão de horas. Abandonaram suas casas e fugiram com seus filhos nos braços, muitos perdendo tudo. Mas essas mesmas montanhas perigosas são o lar de gorilas das montanhas, menos de 1.000 deles em todo o planeta, e metade deles vive aqui mesmo, nas florestas de Camarões. Um gorila macho pesa 200 quilos de pura massa muscular, e pode quebrar árvores com as próprias mãos, mas se alimenta apenas de folhas e quase nunca ataca pessoas. Camarões é toda a África em um só país. Selva tropical, savana, deserto, montanhas e oceano. Tudo dentro de um território do tamanho da Espanha. É o lar de 28 milhões de pessoas de 250 nações diferentes, cada uma com sua própria cultura, língua e tradições. O país se assemelha a um mosaico de tribos. No norte, muçulmanos pastoreiam camelos no deserto sob um calor de 40 graus. No sul, cristãos colhem cacau na selva sob chuvas torrenciais. E no centro, antigos reinos vivem segundo as leis de seus ancestrais. Em um único dia, você pode viajar do deserto escaldante às montanhas, onde a temperatura cai para 0 à noite. O clima muda tão drasticamente que é como se você estivesse atravessando vários países. Camarões possui 280 línguas, mais do que qualquer outro lugar na África em uma área tão extensa. Pessoas de diferentes regiões não se entendem. Os dois idiomas oficiais, francês e inglês, são usados apenas nas cidades. Nas aldeias, cada tribo fala sua própria língua, conhecida apenas por seus membros. As selvas do sul são o lar dos pigmeus Baka, que medem quase 2 metros de altura, caçam com flechas envenenadas e conhecem a floresta tão bem que conseguem detectar mel pelo cheiro a quilômetros de distância. Os pigmeus não constroem casas, dormem em cabanas feitas de folhas e caminham descalços sobre espinhos e pedras. Para eles, a selva é o lar, onde tem tudo o que precisam para sobreviver. Milhões de pessoas foram levadas como escravas da Costa dos Camarões. Um dos principais centros do tráfico de escravos na África, um pesadelo que durou 300 anos. Chefes locais capturavam pessoas de tribos vizinhas e as vendiam aos europeus em troca de armas. Aldeias inteiras desapareciam da noite para o dia, famílias eram separadas para sempre. 50 pessoas eram mantidas em um único fosso sem luz, alimentadas com restos de comida uma vez por dia. Muitas morriam de doenças antes mesmo de embarcar em navios, e seus corpos eram jogados no oceano. O tráfico de escravos só foi proibido no final do século XIX, mas por décadas depois, pessoas foram contrabandeadas para fora da região, e muitas famílias não sabem para onde seus ancestrais desapareceram. Em 1884, a Alemanha invadiu Camarões, transformando o país em uma vasta plantação onde africanos trabalhavam como escravos. As pessoas eram forçadas a trabalhar na construção de ferrovias, a cumprir jornadas de 14 horas por dia, 7 dias por semana, e aqueles que se recusavam eram fuzilados sumariamente, na frente dos outros trabalhadores. Após a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha perdeu e Camarões foi dividido. 80% da população ficou com a França e 20% com a Grã-Bretanha. As duas metades do país viveram separadas por 70 anos, com leis, línguas, escolas e sistemas monetários diferentes. Essa divisão tornou-se o principal problema que ainda hoje dilacera o país.
Em 1º de janeiro de 1960, Camarões tornou-se independente, mas em vez de liberdade, teve início uma guerra civil que durou 15 anos. Os lados francês e britânico não conseguiam chegar a um acordo, tribos se matavam entre si e guerrilheiros na selva massacravam todos, civis e soldados. A França continuou a controlar o país por meio de suas forças, e soldados franceses permaneceram em Camarões, assassinando políticos indesejáveis. A independência era apenas no papel. Ao longo da guerra, 100.000 pessoas morreram, regiões inteiras foram incendiadas e ainda hoje se encontram valas comuns com os ossos das vítimas desse massacre nas florestas. Camarões tornou-se mundialmente famoso graças ao seu futebol. A seleção nacional conquistou a Copa Africana de Nações 5 vezes e se tornou a primeira seleção africana a chegar às quartas de final da Copa do Mundo. Em 1990, os camaroneses derrotaram a Argentina, então campeã mundial, por 1-0, e o mundo inteiro ficou chocado com a possibilidade de uma seleção africana vencer os astros do futebol. Samuel Eto'o marcou 300 gols em sua carreira, jogou nos melhores clubes da Europa e se tornou uma lenda, mas sempre retornava à seleção camaronesa como capitão. Quando a seleção joga, o país inteiro para recos ficam desertas, todos estão vidrados em suas telas. Nesses momentos, não importa a tribo ou região de origem, todos torcem por Camarões. Paul Biya governa o país há 42 anos ininterruptos. Chegou ao poder em 1982 e permanece presidente até hoje, 92 anos depois. As eleições acontecem a cada 7 anos, mas há sempre apenas um vencedor. Biya obtém 80% dos votos. A oposição é presa, jornalistas inconvenientes são assassinados e protestos são reprimidos com tanques. A família do ditador vive em palácios em Paris, sua esposa gasta milhões em vestidos e joias, seu filho dirige um Bentley de ouro e os cidadãos comuns sobrevivem com $2 por dia. A corrupção é sistêmica em Camarões. É preciso pagar propina para conseguir um emprego, pagar um médico por tratamento e até mesmo para matricular o filho na escola, é preciso dar dinheiro ao professor. No Nordeste, os terroristas islâmicos do Boko Haram matam pessoas todas as semanas. Explodem escolas, sequestram crianças e incendeiam aldeias, matando 10.000 pessoas. O Boko Haram considera a educação um pecado, por isso ataca escolas e mata professores. Milhares de crianças não vão à escola porque temem a morte. No Oeste, uma segunda guerra está em curso. As regiões de língua inglesa querem se separar. Os separatistas lutam contra o exército e 6.000 pessoas morreram em 7 anos, sem fim à vista. As tropas do governo queimam aldeias inteiras, torturam suspeitos, atiram em manifestantes, os separatistas sequestram autoridades e explodem delegacias de polícia. Não há regras nesta guerra. Camarões extrai petróleo do oceano e arrecada bilhões de dólares anualmente, mas metade da população vive na pobreza e não vê nenhum sinal desse dinheiro. O petróleo pertence a estrangeiros e à família do presidente. Os lucros vão para contas na Europa e as pessoas vivem sem eletricidade, água potável ou estradas. O país é o 5º maior produtor de cacau do mundo. Todo o chocolate na Europa é feito com cacau camaronês, mas os agricultores ganham menos de $1 por dia. Crianças de apenas 6 anos trabalham em plantações de cacau, carregando sacos de 13 quilos e labutando sob o sol por 12 horas. A maioria nunca provou chocolate feito com seu próprio cacau. 1/3 de todas as crianças em Camarões trabalha em vez de ir à escola. Elas são exploradas em plantações, minas, canteiros de obras e vendidas como escravas domésticas. Meninas de apenas 8 anos são vendidas para cidades como empregadas domésticas, vivendo com outras famílias, trabalhando em turnos de 20 horas, sendo espancadas e proibidas de sair de casa, muitas vezes, sem ver os pais por anos. 500.000 camaroneses estão infectados com o HIV e 50 pessoas morrem de AIDS todos os dias, a maioria jovens com menos de 40 anos. Não há dinheiro para o tratamento, os medicamentos são caros, os hospitais estão superlotados e muitas pessoas infectadas só são diagnosticadas quando já é tarde demais. O Golfo da Guiné, ao largo da costa dos Camarões, é o lugar mais perigoso para navios em todo o planeta. Sofre mais ataques de piratas do que qualquer outro lugar do mundo.
Piratas em lanchas rápidas atacam petroleiros, fazem as tripulações reféns e exigem milhões pelo resgate. Se não pagarem, matam os marinheiros e jogam seus corpos na água. Nos últimos 10 anos, eles sequestraram 300 navios e milhares de pessoas. Navios de guerra patrulham as águas, mas os ataques continuam quase semanalmente. Muitos piratas eram ex-pescadores. Os arrastões estrangeiros esvaziaram a costa de peixes, deixando as pessoas sem nada para alimentar suas famílias. Então elas se voltam para o roubo de navios. 100.000 jovens camaroneses partem todos os anos. Fogem para a Europa atravessando o Saara e o Mediterrâneo. Milhares morrem na travessia, mas isso não impede os restantes. Não há empregos para os jovens, mesmo com diploma universitário. Os poucos disponíveis são obtidos apenas por meio de contatos ou subornos. As famílias vendem todos os seus pertences para pagar os contrabandistas. Os jovens são transportados em caminhões pelo deserto, onde morrem de calor, e depois embarcam em barcos que afundam. Os que chegam à Europa vivem ilegalmente, trabalham por trocados, dormem em estações de trem, mas ainda assim enviam dinheiro para casa porque é melhor do que morrer de fome em Camarões. A China investiu 15 bilhões de dólares em Camarões ao longo de 20 anos, construindo estradas, portos, estádios e barragens. Mas, em troca, está se apropriando de todos os recursos. Empresas chinesas estão desmatando florestas e exportando a madeira. 30% da selva desapareceu em 10 anos, e animais raros estão morrendo junto com as florestas. Os arrastões chineses capturaram quase todos os peixes da costa, e os pescadores locais estão desempregados porque seus pequenos barcos não conseguem competir com a frota industrial. Camarões deve bilhões à China e não consegue pagar, então os chineses estão tomando controle dos portos e das minas. O país está perdendo sua independência e se tornando mais uma colônia chinesa. Camarões têm um enorme potencial: petróleo, florestas, oceanos, terras férteis, milhões de pessoas talentosas. Mas tudo foi roubado e destruído pela corrupção e pela guerra. O ditador tem 92 anos, não vai sair do poder, não há sucessor, ninguém sabe o que acontecerá depois de sua morte. Uma nova guerra civil entre tribos pode eclodir. Os jovens estão fugindo, as florestas estão queimando, o terrorismo está crescendo, a dívida com a China está aumentando, a situação piora a cada ano e não há esperança de mudança. Camarões poderia prosperar, mas para isso acontecer, precisamos de líderes honestos, do fim das guerras e de justiça. Nada disso está acontecendo ainda, e não se sabe quando acontecerá. Se você achou isso interessante, inscreva-se para não perder novos episódios. Mantemos tudo curto e direto ao ponto.